Olá pessoal, tudo bom? Então estamos indo para nossa próxima aula, né? E como eu havia combinado com vocês no final da última aula, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o manejo de comportamentos inadequados, tá? Então, como que a gente deve agir e o porquê que a criança age de determinadas maneiras quando ela quer algo ou por outras razões. Então, primeiramente, a gente precisa entender que existem algumas causas que fazem a criança ter um comportamento inadequado, tá? Primeiramente, ela pode ter um comportamento inadequado de gritar, chorar, se atirar, se bater nos outros, né? Então, imaginem comportamentos inapropriados e aí a gente tem uma listagem imensa de possibilidades que a criança pode estar fazendo, né? Que a gente considera como não adequado para o meio social, tá? E para, inclusive, o bem-estar dela. Então, primeira razão que pode ser é a criança querer algo que ela quer, né? Ela tem esse comportamento inadequado com o objetivo de conseguir algo que ela quer, tá? Esta é uma das possibilidades. Outra questão, outra possibilidade, ela pode estar fazendo isso, ela pode estar usando esse comportamento inadequado como fuga ou esquiva de alguma atividade, tá? Então ela pode, por exemplo, estar fazendo algo e aí a gente ir lá e solicitar para ela levar o copo na pia ou nas terapias, solicitar para ela uma brincadeira com um jogo da memória, com um quebra-cabeça ou com algo que ela não quer fazer, tá? E ela não quer fazer, ela não quer participar daquela brincadeira com você. Então, o que ela faz? Foge. Ela usa o comportamento inadequado como fuga, como esquiva. Ela usa isso para se esquivar do que você está pedindo para ela. Muitas vezes, a criança nem chega a usar um comportamento inapropriado como um grito, um choro, se bater. Ela simplesmente se vira contra você, né? Ou se volta para outro objeto, para outra coisa. Isso é a fuga, a esquiva, tá? Que é quando ela está querendo te dizer que ela não quer fazer aquilo ali, que ela quer outra coisa, tá bom? Às vezes é bem complicado gerenciar isto, porque nem sempre dá pra gente trocar, né? Porque aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente já fez todo aquele processo de segmento de liderança que eu falei pra vocês antes. A criança já estava aqui, já tinha iniciado uma atividade comigo. Eu não posso simplesmente parar e deixar ela fazer o que ela quer, né? A gente tem que... É bem delicado assim, ó, porque não dá pra gente considerar que aí o fato dela não querer tá tudo bem. Tudo depende de como que tá a organização desse momento de estimulação. Então, a minha criança, eu já segui a liderança da minha criança? Ok, segui. Ela já entrou na brincadeira comigo, ou seja, ela conseguiu perceber que eu estava seguindo ela, olhar pra mim e trocar comigo? Sim, conseguiu. Ela iniciou uma atividade que eu propus? Sim, ela iniciou. Então, ela tem que concluir. Tá? Não dá pra simplesmente ela não querer fazer e aí a gente lá deixar ela não fazer e passar pra outra coisa. Ela tem que concluir pelo menos uma partezinha. Então pode ser, digamos que seja um jogo da memória, tá? Aí ela não quer mais. Então ela usa a fuga, ela se vira. Aí você precisa falar: Joãozinho, vamos apenas uma pecinha. Coloca uma pecinha pra prof, né? Ou pra mãe, pro pai. Aonde será que tá o porco? E aí você facilita, tá? Para que ela encontre rapidamente o porco e você possa concluir a atividade. Aí, muito bem, você concluiu. Então agora a gente vai guardar e vai pegar a próxima atividade. Então a gente precisa ceder, porque a gente não vai fazer... Se a gente percebe que ela está desinteressada, a gente não vai conseguir qualidade se a gente insistir com aquela mesma atividade por um longo tempo. Mas a gente também não pode simplesmente largar tudo e pronto, porque senão ela vai entender que toda vez que ela não quer algo, é só ela ter esse comportamento inapropriado, tá?
Então a gente precisa fazer ela concluir. Quando ela concluiu, quando ela guardou, quando ela encontrou, quando ela encaixou, papum, guardou, tá? E aí vocês pulam para a próxima. Mas é muito importante observar isto. Se a criança está tendo um comportamento inadequado porque ela quer algo, né? Porque ela quer um pirulito, porque ela quer uma bala, porque ela quer sair de algum lugar, porque ela quer o celular, né? Se ela está tendo um comportamento inapropriado porque ela está querendo fugir de alguma atividade, de alguma demanda, tá? Ou ainda, se ela está tendo comportamento porque ela quer atenção, né? Então, digamos que de repente vocês estão lá conversando e a criança começa a chorar, a gritar e se joga no chão. Ou pega um brinquedo e joga pra vocês. O que ela tá querendo? Ela tá querendo atenção. Ela quer que você pare de fazer o que você tá fazendo e olhe pra ela. Tá? Ou então se a criança está tendo esse comportamento apenas para ter o controle da situação. O que é isso? Assim, muitas crianças com TEA têm como característica a rigidez e a padronização de rituais, né, de comportamentos restritos e repetitivos muitas vezes. Então, por exemplo, se a criança está alinhando os seus brinquedos ou se ela está brincando com algo, está hiper focada naquilo, tá? E aí a gente está tentando brincar com ela. A gente tenta entrar na brincadeira dela. E ela simplesmente não quer que nada nem ninguém altere aquilo que ela está fazendo. Ela não quer que ninguém interfira nisso. Ou seja, ela quer ter o controle da situação. E aí, quando você tenta entrar, ela tem um comportamento inapropriado. Aí, ela não está tendo um comportamento inapropriado para chamar a tua atenção. Ela não está tendo um comportamento inapropriado para fugir de uma atividade. E também não está tendo um comportamento inapropriado porque ela quer algo, mas porque ela simplesmente quer manter o controle. Ela não quer que você mexa nos carrinhos dela, ela não quer que você mexa no alinhamento dela, ela não quer que você encoste no que ela está fazendo. Ela quer manter o controle da situação, tá? Viram? 4 formas diferentes, 4 ações, 4 momentos diferentes na vida da criança e que acontecem o tempo todo. Tá? O tempo todo a nossa criança pode estar fazendo isso. Em uma sessão, eu posso observar vários desses momentos. Eu posso observar que a criança às vezes chora porque ela quer algo, ou que às vezes ela joga alguma coisa no chão porque ela está querendo fugir de alguma atividade, né? Ou que às vezes ela sapateia porque ela quer a atenção do pai e da mãe. E a questão do controle, que é muito nítido e acontece muito frequentemente. Aí, o que a gente também precisa observar? Sempre. Se o comportamento não está relacionado com questões sensoriais, porque aí é uma outra situação, tá? Então, quando a gente percebe que não tem um antecedente, né? Que não houve nada, que não tá acontecendo alguma coisa que possa estar incluído nesses 4 parâmetros aí. Mas a criança tá tendo um comportamento inapropriado, às vezes, por uma questão do som, né? Então aí é uma questão de alteração sensorial, é uma outra situação. Não é por querer algo, não é por fuga, não é por atenção e também não é para ter o controle, é porque ela está sentindo dor, ela está se sentindo incomodada, né? Assim como às vezes o toque de alguma coisa, né? Às vezes a gente está fazendo uma atividade com a criança, com texturas, com coisas diferentes, com materiais diferentes, e a criança não suporta aquele material, ela também não sabe dizer pra gente que ela não gosta, então ela começa a ter um comportamento inapropriado e a gente não consegue, às vezes, relacionar com o que é, né? Mas tem que estar muito atento para conseguir perceber qual foi o antecedente, o que aconteceu para a criança ter esse comportamento. E aí a gente consegue claramente perceber se é uma coisa que ela queria, se é uma fuga, se ela tá querendo chamar a tua atenção, se ela tá querendo manter o controle da situação, ou se não é nada disso e é realmente uma questão de alteração sensorial, que aí, como eu sempre falo pra vocês, né, a gente precisa trabalhar gradativamente, aos pouquinhos. Não é simplesmente privar a criança não suporta barulho, então a gente nunca vai num lugar barulhento. Não é isso, porque isso não vai facilitar
é a inclusão dela no meio social, né? A comunidade, o social não vai sempre estar no silêncio. Então, o que a gente precisa fazer é dessensibilizar esta criança aos pouquinhos, tá? A gente vai iniciar com um barulhinho baixinho, a gente vai aumentando. A gente faz isso aqui no consultório com a própria questão dos brinquedos musicais, né? Quantas crianças não suportam alguns brinquedos musicais no início? E aí a gente vai fazendo uma dessensibilização. Primeiro a gente deixa o brinquedo ali à vontade, desligado, né? Aí a criança brinca, manuseia, daqui a pouco sai um barulhinho, uma luz. E assim a gente vai ampliando para que a criança aceite e entenda que não vai, né? Que não vai ser um problema, que ela pode brincar tranquilamente. Então é tudo muito aos poucos. Agora, o que é muito importante, tá? Nessa questão do manejo dos comportamentos inadequados. Primeira questão, que a gente antecipe, tá? Que a gente possa estar antecipando tudo o que vai acontecer, que a gente possa estar orientando essa criança. Para alguns pais que ficam às vezes na sala de espera, vocês devem ouvir que eu vou falando com a criança, daqui a pouquinho a gente vai guardar, porque já tá quase na hora de ir para casa. Eu vou antecipando o que vai acontecer, para que quando chegue o momento, a criança não tenha dificuldades com a transição, tá? Com a ruptura. A gente precisa antecipar o que vai acontecer, né? Para antecipar, a gente pode usar imagens, a gente pode fazer aqueles murais de rotina. Na escola, eu sempre oriento isso, tá? Que as salas de aula e os professores organizem rotina de atividades, ou seja, onde a criança saiba que primeiro ela vai fazer uma atividade de história, né? Com historinhas. Depois ela vai fazer uma atividade na mesinha. Depois vai ter o lanche. E aí assim por diante, tá? A gente precisa antecipar, porque isso dá uma previsibilidade e isso causa segurança na criança. Se a gente tem uma criança segura e que sabe o que vai acontecer, a probabilidade de ela usar um comportamento inadequado diminui muito. Outra questão, validar o não. Se eu falei que não uma vez, eu preciso cumprir o meu não. Por quê? Mesmo que eu me arrependa, que eu pense, por que eu fui falar que não? Eu preciso cumprir. Porque a criança, ela leva muito ao pé da letra o que a gente fala, tá? Se a gente fala pra ela que não dá pra ela comer um sorvete agora, e ela chora, se bate, briga, grita, e eu vou lá e dou o sorvete, o que ela vai fazer na próxima vez? Ela já nem vai pedir, ela já vai chorar e gritar, porque ela sabe que ela vai conseguir. Então é por isso que a gente tem que validar o não. Se eu falei que não, eu não posso dar mesmo. Prof, mas aí o que a gente faz? Aí muitas vezes a gente vai ter que esperar passar, tá? A gente pode até dar um abraço, a gente pode até tentar acalmar, a gente pode até tentar mudar o foco algumas vezes, quando a gente percebe que não é para chamar atenção, tá? A gente tenta mudar o foco e ainda assim não deu, então a gente espera aquela crise passar, aquele choro, só cuida para a criança não se machucar, né? Cuida para não ter nada de perigoso em volta dela e simplesmente diz para ela: agora nós não vamos poder, você não vai tomar o sorvete, e se acalma para depois nós conversar. E deixa ela se acalmar. Às vezes demora, tá? Mas é necessário. É muito necessário. Geralmente, essa atitude de esperar passar, a gente usa muito quando a gente percebe que o comportamento inadequado está sendo para chamar a atenção. Porque o que a maioria das pessoas faz quando a criança está querendo chamar atenção? Para tudo, vai lá. O que você quer, João? E aí ela gritou, ela chorou, ela bateu. E você parou tudo, olhou para ela e deu a atenção que ela queria. Ou seja, ela vai repetir o comportamento mais uma vez. E mais outra, e mais outra, e mais outra.
Por isso que tem que observar qual foi o antecedente, o que fez ela querer começar a chamar a atenção, o que fez ela fugir da minha atividade, o que fez ela querer ter o controle, tá? Tem que prestar atenção no antecedente, porque aí a gente consegue já antecipar isso para evitar ela chegar nesse comportamento inadequado, certo? Para que daí não seja tão difícil a gente conseguir controlar a situação. Porque não dá, né, pra gente dar mais atenção para ela quando ela chora, grita ou faz algum comportamento que não é o adequado, tá? Então o ideal é, nessas situações, esperar passar. Mas vejam bem, antes de chegar no esperar passar, a gente pode usar toda essa linha aí, ó. Antecipar o que vai acontecer, mostrar através das imagens, explicar, ir falando, tá? Ah, vai num lugar que ela nunca foi e você tá com medo que de repente ela vai estranhar. Antecipa, mostra um videozinho desse lugar, mostra a foto, tá? Fala, mostra, explica pra ela o que vai acontecer. Sempre. Se foi feito tudo isso e ainda assim não deu certo, aí a questão é realmente esperar o não, esperar passar, tá? E sempre validar o não. Então, se você já, por isso pense muito bem, assim, pense muito bem quando é o momento de dizer que realmente não dá, né? E pense muito bem antes de falar que vai dar algo, que vai fazer algo. Ah, nós vamos passear. Se você não pode passear, não fala que vocês vão passear. Se você não pode dar um sorvete, não fala que você vai dar o sorvete. Porque quando você fala isso para a criança, você traz essa imagem na cabecinha dela, né? E aí, isso vai ficar ali. E até ela conseguir entender que ela só vai fazer isso lá depois de alguma atividade, ou depois de tal horário, ou no outro dia, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Para nós pode parecer uma coisa simples, mas para a criança com TEA é muito complexo ela conseguir administrar isso na cabecinha dela, tá? Então, assim, falamos sobre os comportamentos inadequados, certo? Qualquer dúvida depois vocês me perguntam no encontro também ao vivo. E aí chegamos então agora aqui nos pré-requisitos para a fala, né? Por que eu achei importante falar um pouquinho sobre isso? Porque quando as crianças chegam para iniciar a intervenção, para fazer a avaliação, geralmente o primeiro fator, né, a primeira questão observada pelas pessoas, pelos professores, pelos pais, pela família, é que a criança ainda não fala, tá? E aí muitas vezes os pais acabam levando essa criança, vocês pais acabam levando essa criança pro fonoaudiólogo, querendo que ela fale, né? É um objetivo, é um sonho, a gente quer que as crianças falem, conversem conosco. Mas aí eu trouxe isso aqui, que eu geralmente tento falar isso também nos encontros, quando a gente faz a devolutiva da avaliação, mas justamente pra gente estar pensando que é assim, a fala, ela não surge do nada, né? A fala, ela surge após vários requisitos necessários para a criança conseguir verbalizar, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Quais são esses pré-requisitos para a fala? A criança precisa olhar pra gente, porque ela tem que ter o intuito da comunicação. Para ela ter o intuito da comunicação, ela tem que comunicar algo a alguém, né? E a gente faz isso o tempo todo através do olhar. Porque mesmo um bebê que ainda não sabe falar, através do olhar se comunica. Se ele quer uma banana, ele olha para a banana e olha para a mãe. Ele está comunicando para a mãe que ele quer a banana. Entende? Então, tem que ter como pré-requisito o olhar, o contato visual. Imitar a fala, ela vem também da imitação, né? Porque a criança escuta o que a gente fala, olha os movimentos que a gente faz e repete. Então é muito importante que a criança saiba imitar.
imitar sonzinhos, imitar atos motores mesmo, né? Então a gente faz brincadeiras motoras de imitação, né? Mão na cabeça, mão nos olhos, mão nas orelhas, né? A questão aqui da imitação orofacial, né? Língua pra cima, língua pro lado, tá? Brum. Abre a boca. Então, tudo isso, a imitação é a atenção que a criança vai ter que ter através do olhar, né? Da observação do que o teu rosto está fazendo, para que ela faça igual, tá? Expressões faciais importantíssimas, né? E que é tão difícil para a criança com autismo, porque é difícil para a criança se dar conta do que o outro está fazendo, né? Mas é fundamental, porque é através do olhar e da imitação que depois vem a fala. Outro pré-requisito, linguagem corporal. A criança precisa conseguir já comunicar algo através do corpo, né? Através das expressões, através do apontar. Então, assim, ela pode até não saber me dizer que ela quer a bola, mas se ela aponta para a bola, mas se ela para na frente da bola e olha pra bola e olha pra mim, tá? Se ela me mostra que ela tá com medo através do rostinho, ou que ela tá muito feliz, com uma expressão facial feliz, ela está comunicando. Ela não está apenas usando o choro. Claro que o choro também é uma forma de comunicação. Só que é uma forma de comunicação que, com o passar do tempo, não é efetiva. Porque a criança pode chorar por querer uma coisa, pode chorar por estar com dor, pode chorar para obter algo, para ter atenção. Então a gente não consegue aí se comunicar tão efetivamente. Por isso que, né, no desenvolvimento a criança aprende a linguagem corporal, as diferentes formas de se comunicar através do corpo, tá? E aí, uma outra coisa que é muito importante para o requisito ali da fala é a atenção compartilhada, que é aquilo que eu falei para vocês lá em relação ao olhar da banana, né? Ou quando a criança chega, por exemplo, no consultório junto com os pais, e aí ela vê algum brinquedo muito legal aqui e ela tá com vergonha de pegar o brinquedo porque eu tô olhando para ela, né? Ou porque ela nunca esteve aqui, enfim. Aí o que ela faz? Ela olha para a mãe, ela olha pro brinquedo e ela olha pra mãe de novo. Então aí ela fez um triângulo que a gente chama de atenção compartilhada. Ela compartilhou com a mãe o brinquedo que ela queria, tá? E isso é uma coisa que precisa acontecer para que então depois venha a fala. A fala, quando eu digo, é com intuito comunicativo, não é só a fala repetitiva, tá? Então, esses são os pré-requisitos para a fala que a gente precisa trabalhar. Por isso que, além, né, de todo o trabalho fonoaudiológico que é feito com a criança, na questão dos sons e tal, a criança em intervenção precoce, muito raramente ela vai começar trabalhando na fono com sons, né? Ela vai começar a trabalhar com esses requisitos. É isso que a gente precisa trabalhar. E aí aqui comigo, mesmo que eu não seja fono e que eu não vou trabalhar especificamente com isso, porque eu não vou atuar na fala da criança, mas dentro da intervenção precoce, eu preciso do olhar para brincar, eu preciso do olhar para interagir, eu preciso da imitação para que novas aprendizagens surjam, eu preciso de atos comunicativos para que a criança consiga comunicar para mim o que ela entendeu, o que ela aprendeu, o que ela não sabe, o que ela quer. E eu preciso da atenção compartilhada para que ela possa então estar dividindo comigo, socializando comigo e com os colegas e com todas as pessoas, tá? Que é o que a gente sempre quer, né? Que ela generalize o que a gente ensina. Então, eu diria que esses 4 passinhos aí são fundamentais para o trabalho com a criança com TEA, tá? Com a criança com atraso no desenvolvimento global, né? Não é só com a criança com autismo. É muito importante. Aqui eu trouxe então assim para vocês e eu vou mandar para vocês o arquivo,
tá? Eu já mandei uma vez no nosso grupo familiar. Mas tem pessoas que estão aqui no curso que não estão no nosso grupo familiar, então eu vou organizar para encaminhar individualmente para vocês. É o livro Autismo, Compreender e Agir em Família. Ele é um livro que foi publicado pelas autoras do Modelo Denver, tá? Então, ele traz justamente, bem para a família, ele traz justamente o que a gente, enquanto família, pode estar fazendo para conseguir captar a atenção da nossa criança, encontrar o sorriso da nossa criança, criar interações recíprocas com ela e, consequentemente, auxiliar no desenvolvimento da comunicação, da fala, do brincar. Ele é um livro bem bom, é muito bom mesmo, tá? No nosso curso do ano passado, que a gente teve presencial, eu dei algumas pinceladas sobre algumas partes que esse livro traz, né? Mas eu diria para vocês que é uma leitura importantíssima para a estimulação familiar, tá? Para vocês se organizarem, para vocês entenderem o que vocês podem estar fazendo, que estratégias vocês podem estar utilizando na casa de vocês com a criança. Aqui, então, eu trouxe mais uma vez, né, o quanto é importante esses 3 tópicos aí, tá? Então, 2 deles eu já falei, tá? Que é o contato visual e a imitação motora. E aí eu quero falar também sobre o atendimento de ordens, que é o que eu sempre chamo, quando eu dou devolutiva para vocês, de segmento de comandos, né? Então, vamos lá pro contato visual ali. Eu coloquei um trechinho do que a Margarida Windhouse fala no livro dela, Passo a Passo o Caminho. Eu olho para você, você olha para mim. Eu sorrio, você sorri. Estabelece-se uma relação e ela vai se moldar pelo que eu faço e você faz. Como você me olha e eu olho para você. É só um trechinho, né, que ela traz no livro, mas justamente falando do quanto é importante o contato visual, tá? Então, assim, ó, aquela questão, né, aquele mito que muitas pessoas dizem, a criança com autismo nunca vai olhar nos nossos olhos. Isso é um mito. A gente tem que ensinar ela a olhar, porque é através desse olhar que a gente vai conseguir tudo isso, né? Toda essa interação e toda essa relação. E isso não se dá num passe de mágica. Isso se dá aos poucos, com muito trabalho, com muito lúdico, com muita alegria, né? Para que a criança sinta realmente o desejo de comunicar algo com você, de trocar isso com você através do olhar. Imitação motora. É observando e reproduzindo o que observam que as crianças aprendem grande parte dos comportamentos que as ajudam a adaptar-se no meio ambiente. Então, a imitação, ela é uma forma de aprendizagem, tá bom? Então, a criança está observando e reproduzindo aquilo que ela observa e ela está, consequentemente, aprendendo com isso. Por isso é tão importante a gente trabalhar com a imitação. Aqui tá falando da imitação motora, que a Margarida traz no livro, mas a imitação orofacial, a imitação das brincadeiras, tá? Não é só do motor, certo? Mas é a imitação. É muito importante para depois do desenvolvimento do brincar simbólico, do faz de conta, né? De tudo aquilo que é tão fundamental. E aí, então, o atendimento de ordens, que é, então, a questão do segmento de comandos, que é uma outra forma de aprendizagem, né? A gente aprende através... Lembra? Eu falei sobre isso para vocês, se eu não me engano, na última aula, eu acho. Segmento de comandos, imitação e modelagem de comportamentos, né? 3 formas aí de aprendizagem, 3 vias de aprendizagens. Então, atendimento de ordens. Fecha a porta, pede a professora quando o André entra na sala. Obrigada. Agora, corre para o seu lugar.
Risonho, ele senta ao lado do colega, tá? E ele aprendeu o quê? Que quando ele entra, ele tem que fechar a porta. E assim a gente aprende um monte de coisa, né? Lava as mãos, joga o papel no lixo, guarda os brinquedos, segmento de comandos. A gente está ensinando a criança por comandos. Com o passar do tempo, ela vai aprender a fazer isso de forma independente e autônoma. Então, aqui eu fiz um videozinho para vocês sobre o contato visual. Como que a gente estimula o contato visual? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como a gente faz o ensinamento do contato visual, tá? Tudo aquilo que está relacionado ao dia a dia. Então, a criança está aqui sentada na nossa frente, tá? Ó, eu tenho um carrinho. Digamos que ela está aqui brincando com o carrinho. Então, ela tá, né? Ó, rodando. E ela tá olhando pro carrinho, certo? Eu consegui já fazer com que ela esteja observando os objetos. Então, agora eu pego o carrinho e trago aqui. Carro! Para que ela olhe na minha direção. Talvez ela ainda assim não vai olhar. Então, eu trago mais na frente do meu rosto. Carro! Talvez ainda assim ela não vai olhar. Então, eu vou pegar o carrinho e ela vai estar acompanhando o carrinho. E vou trazer aqui atrás da minha cabeça. Cadê o carro? E aí ela vai vir em direção aqui. Então, assim, essas são algumas formas da gente conseguir ensinar no dia a dia e na brincadeira a criança a buscar o nosso olhar. E aí, quando ela olha, a gente devolve rapidamente o carrinho para ela. Tá, então ali, né, acho que ficou bem claro no vídeo essa questão das 3 possibilidades, né? Primeiro a gente tenta trazer pertinho dos olhos, né? Isso tudo, né, gente? É uma bolha de sabão, é um balão, é uma canetinha, é um carrinho, é uma boneca, tá? Ai, não deu certo, né? Então a gente traz bem pra frente aqui, né? Bem pra essa linha média aqui, ó. Não, prof, ela ficou só olhando pro objeto e não olhou pros meus olhos. Então a gente traz pra trás da cabeça, porque quando você traz pra cá, a ideia é o quê? Ela vai estar olhando na linha e aí ela olhou pra você e você devolveu pra ela, ou seja, foi positiva ela olhar pra você, ela interagiu, ela conseguiu comunicar através do olhar pra você que ela queria o carrinho e aí você entrega de volta, tá? Questão então agora da estimulação de vocês em casa, tá? E aí aqui assim, bem aquilo que eu oriento para que seja algo produtivo, legal, tá? E que tenha validade dentro dessas horas de estimulação semanais aí que são importantíssimas, tá bom? No mínimo 1 hora diária em casa. Ai, prof, mas eu não consigo sentar 1 hora por dia com ele. Meia hora de tarde, meia hora de manhã, meia hora no almoço, meia hora de noite, né? Aproveita a hora do almoço para fazer algo durante o almoço e senta meia hora na noite. Aproveita o horário do banho, aproveita o horário de um passeio, tá? Aproveita o horário de um lanche. Tentem aproveitar os momentos, mas não deixem de fazer a estimulação diária, tá? E a estimulação diária é levar em consideração todos esses conceitos que nós falamos aqui no curso. Organizar os horários para que vocês façam isso. Então, tentar pensar, tá, em que horário que a gente vai fazer, né? Ah, e daí o pai pode, de repente, um pouquinho de noite, a mãe pode um pouquinho de manhã. Ou os dois podem de noite, então meia horinha um, meia horinha outro, dá um intervalinho entre um e outro, tá? Fazer um calendário diário para a criança, né? Principalmente para os maiores, que já tem um pouco mais de atividades, ali 4, 5, 6, 7 anos, né? Organizar a criança. Segunda-feira, o que nós temos? Ah, de manhã tem a fono, tá? Faz isso visualmente, coloca lá os cartõezinhos. Pode ser com velcro, pode ser colado numa cartolina, pode ser com ímã, pode estar na geladeira, tá?
mas tentem organizar isso para a criança entender essa sequência do tempo. Agora eu fiz isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou almoçar, depois eu vou para a escola. Tem que ter essa sequência para a criança compreender o que vai acontecer com ela. Lembra que eu falei antes? Antecipação, previsibilidade, tá? Claro que com crianças bem pequenas, né, pessoal, isso já é um pouco mais difícil. É importante, tá? Eu sempre digo que é muito importante, assim, já fazer isso com as crianças pequenas, digamos 2, 3 anos. Mas é fundamental mesmo para crianças aí que já estão com 4 para cima, tem que ter. Tem que ter, e aí não é só para crianças, eu tenho até com os meus adolescentes, né? Essa questão da rotina, tá? Deles conseguirem se organizar e se sentirem seguros no que eles têm para fazer. Fica mais fácil até para quebrar a rotina, né? Porque se eles estão organizados, quando você precisa mudar algo, você vai conseguir mostrar para ele, ó, aqui, tá vendo isso aqui? Hoje não vai ter, por isso. Aí você consegue mostrar aquilo, você consegue ser mais enfático, mais concreto. Organizar o espaço, tá? Do momento que vocês vão fazer essas brincadeiras com eles em casa. Pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser na cozinha, pode ser no pátio, pode ser no quintal, pode ser no lugar que vocês quiserem, mas vocês têm que organizar no sentido de não ter poluição de recurso visual, tá? Então não adianta eu ir pro quarto e dentro do quarto eu ter 1 milhão de caixas de brinquedo aberta, cheia de possibilidades para que ele não fique ali comigo e queira pegar tudo que tá em volta, menos ficar comigo. Tentem organizar um espaço, um lugar onde vocês tenham a atenção dele, tá? E claro, procurem diversificar, né? Às vezes fazer essa brincadeira na sala, às vezes fazer essa brincadeira no quarto, enfim. Diversificar no sentido também da criança ir aprendendo, tá? Mas eu diria que diversifiquem após já terem estruturado esse momento, porque senão isso vai causar uma certa confusão aí. Planejar o que vocês vão usar. Então, digamos que hoje eu vou brincar com ele de Lego. Ou então, vamos ver, eu vou soltar a caixa na frente dele, no tapete, e vou deixar a primeira coisa que ele pegar, aí o resto eu guardo, e aí a gente vai brincar com aquilo ali. Ok, tá? Lembra? Seguir a liderança da criança. O que não pode é deixar tudo esparramado, porque aí a criança não vai dar a possibilidade de você seguir a liderança dela, porque ela vai pegar primeiro os Legos, depois ela vai pegar os encaixes, depois ela vai pegar a massinha, então ela vai ficar fazendo uma trocação e você não vai conseguir ser enfático, né? Por isso que é tão importante tentar organizar esses materiais. E aí ali os reforçadores, né? O que são os reforçadores? Lembra? Aquilo que vocês acham que a criança gosta muito quando não for a própria brincadeira. A criança gosta muito de bolha de sabão, a criança gosta muito de balão, a criança gosta muito de um bichinho que eu tenho lá, né? Usem isso, deixem pertinho, dentro de uma caixinha que ela não veja de preferência, ou atrás de vocês, né? Para que vocês possam motivá-la quando ela fizer a atividade, quando ela imitar você, quando ela brincar com você, quando ela olhar para você, tá? Usem isso. Claro, quando vocês não conseguirem que ela fique muito feliz com o elogio, com a palma, com a própria brincadeira, tá? E aí usar, então, os princípios norteadores, né, em todas as situações do dia. Se vocês conseguirem usar os princípios norteadores da aba, do modelo Denver, durante o dia de vocês já estarão estimulando elas o tempo todo. E aí eu digo isso pra vocês assim, ó, nem só como profissional, mas como mãe, né? Eu também sou mãe, eu tenho 2 pequenos e eu faço exatamente isso com eles, tá? Eles têm rotina, eles têm calendário de atividades, eles têm a questão da consequência daquilo que eles fazem, né? Então é muito uma questão de assim, quanto mais a gente conhece, mais fácil fica, porque a gente vê que tudo é comportamento. E se a gente consegue se organizar dentro desse comportamento, a gente consegue estimular, a gente consegue encontrar o momento de brincar, a gente consegue aproveitar os momentos da rotina, do banho, do almoço, da janta, tá? Do dormir, né? Então é muito tentar usar tudo isso no dia a dia de vocês. Se vocês conseguem usar isso tudo no dia a dia de vocês, a criança de vocês está tendo muito mais de 15 horas semanais de estimulação.
tá? Mas vocês precisam, né, intervenção precoce, precisam ter esse momento diário de sentar com a criança e fazer a brincadeira. Sentar, que eu digo, é parar, né? Porque pode ser uma brincadeira, por exemplo, de correr, né? Pode ser uma brincadeira de esconde-esconde, pode ser uma brincadeira de esconder objeto, pode ser uma brincadeira sensório social, cavalinho, serrador, enfim, na nossa próxima aula eu vou estar falando mais sobre as brincadeiras. Mas é isso, há uma diversidade imensa de coisas que podem ser feitas nesses momentos de estimulação, tá? Mas que precisam acontecer. Certo? Então tá bem. Então na nossa próxima aula, aí sim eu vou estar entrando bem especificamente nos objetivos de intervenção, tá? Que é como eu me organizo e como eu faço aqui, partindo do modelo Denver. E nas brincadeiras, então, que vocês podem estar fazendo com as crianças de vocês aí na casa de vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima!